Então, aqui no livro do Martinich, agora eu vou pedir para vocês abrirem não o livro, mas o arquivo do Martinich, né, que vocês têm, o texto em português. Ele dá alguns exemplos de alguns argumentos formulados na filosofia, em linguagem filosófica. Na página 44, ele dá alguns exemplos de argumentos válidos. Tá? Abram então o arquivo de vocês na página 44, né, ensaio filosófico, lógica e argumentação. Lá no topo da página ele está dizendo, olha, argumentos válidos podem ter A, premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, ou podem ter B, premissas falsas e conclusão falsa. Há exemplos de argumentos válidos com premissa falsa e conclusão falsa, né? E C, há exemplos de argumentos válidos com premissa falsa e conclusão verdadeira. A única combinação que não consta nessa lista aí é de argumento válido com premissa verdadeira e conclusão falsa, porque se for assim, ele é automaticamente inválido. Tá? Veja um exemplo aí. Exemplo de argumento válido com premissa verdadeira e conclusão verdadeira. Né? Primeira premissa: justiça é imparcialidade. Essa proposição, justiça é imparcialidade. Né? Isso é claramente tirado da filosofia moral. Né? Segunda premissa: imparcialidade é distribuir recompensas de acordo com o mérito e penalidades de acordo com a culpa. Né? Eu acho que ele tirou isso de Platão. Segunda premissa, né? Imparcialidade é distribuir. Conclusão: justiça é distribuir recompensas de acordo com o mérito e penalidades de acordo com a culpa. Né? Ele é válido porque se a primeira premissa é verdadeira, né? Justiça é imparcialidade, a segunda premissa, imparcialidade é distribuir, então o que ele está fazendo é colar o sujeito de uma com o predicado da outra, né? A conclusão, o que a conclusão está fazendo, né? Justiça é distribuir. Então, se as premissas são verdadeiras, a conclusão forçosamente tem que ser verdadeira. Tá? Agora, olha esse mais de baixo, interessante também. Exemplo de argumento válido com premissas falsas e conclusão falsa. Tá? Primeira premissa: justiça é aquilo que os fortes desejam. Tá? É claro que ele chamar isso aqui de falso já pressupõe uma interpretação própria da filosofia moral dele, né? Mas ele está seguindo Platão aqui, né, se não me engano, da República. Justiça é aquilo que os fortes desejam. Né? Falso. Justiça não é o que os fortes desejam, mas é uma premissa, tá? Uma proposição falsa. Segundo, aquilo que os fortes desejam é aquilo que é bom para os fortes. Também ele está chamando isso aqui de falso. É claro que tem uma filosofia moral por trás disso aqui, né? Que nem sempre aquilo que uma pessoa deseja é bom para ela. Tá? Então, aquilo que os fortes desejam não necessariamente é aquilo que é bom para os fortes. Né? Conclusão: justiça é aquilo que é bom para os fortes, que também é falso. Tá? Justiça é aquilo que é bom para os fortes. Tudo é falso aqui. Mas por que o argumento é válido? Suponha um mundo possível, uma situação concebível, em que fosse verdade que justiça é aquilo que os fortes desejam. Tá? Um outro mundo possível. E suponha que fosse verdade que aquilo que os fortes desejam é aquilo que é bom para os fortes. Tá? Então, nessa situação, que as duas premissas fossem verdadeiras, na situação em que elas fossem verdadeiras, teria que ser verdadeira a conclusão também. Justiça é aquilo que é bom para os fortes. Tá? E, finalmente, exemplo de argumento válido com premissas falsas e conclusão verdadeira. Né? Primeira premissa falsa: justiça é aquilo que os fortes desejam. Falso, né? Aquilo que os fortes desejam é distribuir recompensas de acordo com o mérito e penalidades de acordo com a culpa. Isso também é falso. Isso é uma observação empírica, que isso não é verdade. Os fortes não desejam isso. Né? Conclusão: justiça é distribuir recompensas de acordo com o mérito e penalidades de acordo com a culpa, que ele está chamando de verdadeiro. É verdadeiro aqui. Então, esse exemplo, esse último argumento é um argumento válido, porque toda situação na qual as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Né? Veja uma coisa interessante que ele está chamando a atenção um pouco mais adiante, que é o seguinte: essa noção de argumento válido, ou seja, um argumento é válido se e somente se, caso as premissas sejam verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Né? Essa definição faz com que certos argumentos um pouco estranhos sejam válidos também, dessa perspectiva, da perspectiva dessa definição. Por exemplo, um argumento cuja
conclusão é uma verdade necessária. Lembra que nós falamos nos vídeos anteriores de uma verdade necessária? Uma verdade necessária é uma verdade que é sempre verdadeira em toda e qualquer situação concebível, né? Então não vai existir. Então, toda e qualquer situação concebível em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também, porque a conclusão é uma verdade necessária, né? Então, um argumento onde as premissas não têm nada a ver com a conclusão, mas a conclusão é uma verdade necessária, da perspectiva dessa definição, tem que ser um argumento válido, né? Por exemplo, o céu é cor-de-rosa, primeira premissa. Segunda premissa, eu adoro cheeseburger do McDonald's, né? É falsa. Mas a segunda premissa não tem nada a ver com a primeira, não tem nada a ver com a primeira premissa e tem menos ainda a ver com a conclusão. Que a conclusão vai ser que 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Por incrível que pareça, esse argumento, da perspectiva dessa definição, esse argumento é um argumento válido. Por quê? Porque em toda e qualquer situação em que seja verdadeiro que o céu é cor-de-rosa, e que seja verdadeiro que eu gosto do hambúrguer X-Bacon do McDonald's, tem que ser verdadeiro que 2 mais 2 é igual a 4, porque 2 mais 2 é igual a 4, isso é sempre verdadeiro, em todo e qualquer mundo possível. Então, uma conclusão dessa definição de argumento válido é que alguns argumentos, quer dizer, qualquer argumento que tenha como conclusão uma verdade necessária é forçosamente um argumento válido também. Não significa que ele seja útil, tá? Ele pode só servir para dar aula de filosofia, só serve para dar aula de lógica, mas ele é um argumento válido também, tá? Por outro lado, tá? Todo e qualquer argumento que tem como premissa uma falsidade necessária é forçosamente um argumento válido também. Por que é um argumento válido? Porque em toda e qualquer situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Por quê? Porque não existe nenhuma situação em que as premissas são verdadeiras. Se ele contém uma falsidade necessária, tá? Não existe nenhuma situação em que as premissas são verdadeiras. Então, automaticamente é tornado verdade que toda e qualquer situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira também, porque não existe nenhum contra-exemplo. Tá certo? Isso da perspectiva dessa definição de validade, que é a definição de validade em termos de condições de verdade, né? Caso premissas sejam verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também, independentemente de elas serem realmente verdadeiras. Nós estamos pensando nas possibilidades todas, tá? Toda e qualquer possibilidade em que as premissas fossem verdadeiras, você checa se a conclusão seria verdadeira também, ou teria que ser verdadeira também. Se isso acontecer, o argumento é válido. Se isso não acontecer, ou seja, se existir a possibilidade, alguma situação concebível, em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, então o argumento é inválido, tá? É claro que, espero que isso tenha ficado claro, né? Se vocês podem fazer alguns exercícios aí, pegar alguns argumentos e checar se o argumento é válido ou inválido, né? Mas é claro que... Então, essa é a noção técnica de argumento válido, tá? É uma noção construída estritamente em termos de condições de verdade ou falsidade de premissas e conclusão, tá? Como que essas condições de verdade se relacionam. Se a verdade das premissas força a verdade da conclusão, o argumento é válido, mesmo que as premissas sejam falsas. Ou seja, você tem que perguntar, elas são falsas, mas se elas fossem verdadeiras, isso forçaria a verdade da conclusão. Se isso acontece, o argumento é válido. Se elas não forçariam a verdade da conclusão, o argumento é inválido, né? É claro que, quando a gente fala de um argumento, então a primeira coisa que nós estamos interessados, quando nós lemos um texto filosófico, né? Eu disse, nós estamos interessados na argumentação, a primeira coisa que nós estamos interessados é se o argumento do autor é válido. Mas tem algo além disso, evidentemente,